a apresentação do nosso colega Carlo Pazzi, que é professor da Universidade Federal de Goiás. E na Universidade Federal de Goiás, ele atua nos cursos de Relações Internacionais e no programa, nos cursos dos programas de pós-graduação em História e em Ciência Política. E desde maio de 2019 é membro permanente do programa de doutorado em História, Bens Culturais e Estudos Internacionais da Universidade de Cagliari, na Itália. Carlo coordena a partir desse ano de 2021, o programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Goiás, e em síntese, doutor em História das Relações Internacionais pela Universidade de Florença. Entre muitas outras qualidades, atributos, competências, né? Tenho a impressão que o que nos importa reter para amanhã de hoje é essa síntese modestíssima do currículo extraordinário que Carlo tem. E eu gostaria então já de passar a palavra para o nosso amigo, para que possa nos brindar com o seu conhecimento extraordinário. Carlos, você quer assumir? Muitíssimo obrigado, Antônio. Quero agradecer a presença de todas e todos. Quero agradecer a Antônio porque ele mencionou claramente o começo dessa trajetória que levou à publicação desse livro, que publicado pela Johns Hopkins University Press. E quero agradecer a ele, ao INB, o professor Amadou Servo, porque eles acompanharam desde o começo das minhas pesquisas no Brasil, aqueles que foram os primeiríssimos esforços, posso dizer, uns 12 anos atrás, quando eu tive o prazer de conhecer o professor Lessa e os outros colegas da UNB, que muito bem me acolheram, assim como outros colegas em outras instituições. Então, esse é um motivo de enorme prazer, porque seria um pouco o fechar um círculo, né? Fechar um círculo, porque aquele era o momento do começo das pesquisas aqui no Brasil, e este é o fechamento do círculo, porque é a primeira ocasião que eu tenho formal de apresentar o livro, que de fato é fruto das minhas pesquisas doutorais, pós-doutorais, é uma das etapas, claramente, de uma pesquisa que acho motivará sempre um pouco os meus estudos ao longo da minha carreira, que é, de fato, o posicionamento do Brasil dentro da ordem nuclear global, ou melhor dizer, o posicionamento do Brasil dentro da idade nuclear a partir de 1945. Então, hoje, apresentarei em síntese aqueles que são as principais contribuições que esse livro pretende adicionar à literatura sobre história internacional da energia nuclear, estudos de segurança internacional. Claramente, história da ciência e tecnologia no Brasil é história da política externa, sobretudo para entender claramente o papel do Brasil numa área tão importante dentro do campo internacional, também considerando os últimos acontecimentos e a centralidade ainda que a energia nuclear e claramente a proliferação e a não proliferação de armas nucleares tem para a estabilidade do sistema internacional. Como Antônio mencionou, esse livro é fruto de uma pesquisa no âmbito, sobretudo, histórico internacional, e claramente esse livro, esses estudos, todo aquele que a produção que nos últimos 10, 15 anos se apresentou na área de estudos de não proliferação e proliferação nuclear, é ligado ao fato que temos hoje a possibilidade de ter acesso a um número muito maior de fontes que permitiu claramente apresentar novas narrativas, mesmo sobre temas que apareciam consolidados. Então, essa pesquisa foi claramente muito desafiadora, mas claramente também muito instigante para que fosse realizada. Mas para dar para vocês claramente uma impressão daquele que é a base dessa longa pesquisa, precisa ver um pouco as fontes, né? Para entender um pouco o posicionamento do Brasil dentro da ordem nuclear global, precisava ouvir claramente e checar e ver qual era tanto o posicionamento do Brasil, quanto também a percepção existente em relação ao Brasil
em outros países. Então, essa é uma pesquisa baseada em vários arquivos. Eu aqui mostrei os arquivos no qual baseia a minha pesquisa. Então, África do Sul, Alemanha Ocidental, Argentina, claramente arquivos brasileiros, vários arquivos brasileiros públicos e particulares, arquivos claramente estadunidenses, franceses, italianos e britânicos, ou seja, de todos aqueles atores, dos principais atores que colaboraram com o Brasil, né? Claramente haveria outros países que deveriam ser adicionados, mas em muitos casos foi possível entender qual foi o relacionamento do Brasil com esses outros países através das fontes presentes, da documentação presente em outros países. E onde os documentos não conseguiram dar elementos, essa pesquisa foi complementada claramente, se tratando também de um tema muito sensível, com entrevistas de história oral, tanto com atores brasileiros quanto estrangeiros, e especialmente cientistas, que foram os protagonistas, sobretudo, da condução do programa nuclear brasileiro, assim como diplomatas que tiveram um papel fundamental para endereçar, digamos assim, o posicionamento do Brasil nos regimes internacionais antes da criação e depois da criação, e claramente na negociação dos vários regimes, instituições internacionais, discussões preliminares claramente para a construção de um regime já em 1945. Então, já a partir de 1945, e negociações claramente internacionais para entender como o Brasil, país que detém enormes reservas de materiais atômicos, né, sobretudo tório, urânio, como esse país se colocava e podia cooperar também no contexto internacional. Então, a palavra dos diplomatas foi fundamental, assim como as palavras dos políticos. Esse livro se baseia também em entrevistas com alguns presidentes da República e algumas personalidades-chave também dos governos dos últimos 70 anos, e claramente também alguns militares, visto que o setor nuclear, ao longo de toda a história, teve uma interação particularmente importante também com as Forças Armadas, e podemos dizer também com os centros de pesquisa das Forças Armadas que impulsionaram algumas pesquisas e foram também fundamentais naquela que foi uma colaboração que podemos definir frutuosa entre pesquisadores das Forças Armadas e instituições, claramente instituições militares e instituições civis, além daqueles que eram claramente os interesses próprios das Forças Armadas. E claramente esse texto, esse livro, está baseado também na literatura existente, na sempre mais rica literatura existente, não somente sobre o caso brasileiro, mas também sobre aquele que é o papel dos países em desenvolvimento, o chamado hoje Sul Global, naquele que é a ordem nuclear global, e no relacionamento, claramente, com os demais países. Então, esse livro tem como um dos objetivos, claramente, enriquecer o debate sobre o posicionamento de um país em desenvolvimento, sobre uma potência emergente, né, naquele que é uma das áreas cruciais, como já dito, da área de segurança internacional, mas do sistema internacional de maneira geral. As questões principais que eu coloquei no livro, as principais questões que eu queria responder num livro que claramente, numa narrativa que segue um critério cronológico. Então, o livro é dividido em vários capítulos que seguem um critério cronológico. Cada capítulo cobre normalmente um período de 10 anos, tem períodos menores, ou seguem também, em alguns casos, períodos de governo, dada também a intensidade da ação em alguns momentos, sobretudo no período do governo Geisel. Mas as questões principais foram, de fato, tentar entender por que o Brasil buscou o domínio da energia nuclear, por que ainda busca, e, claramente, como essas decisões, qual é a interação dessa decisão e dessa política com o contexto internacional, visto que um contexto que, desde o seu começo, foi claramente limitado
ou estimulado através da cooperação internacional com os países detentores de determinadas tecnologias, com países industrializados, ou, em alguns casos, com países que tinham o mesmo grau de desenvolvimento e onde foi possível juntar as forças para alcançar um determinado objetivo. A outra questão era entender se o Brasil, no passado, procurou a bomba, se existiu em algum momento um projeto de bomba, ou se existiu, para melhor delimitar aquele que é o campo, um projeto para a construção de um artefato nuclear para finalidades que não fossem exclusivamente bélicas, né? Então, um artefato para finalidades pacíficas. Vou explicar daqui a pouco o que isso significa também. E claramente a atitude era o que foi importante também ao longo da pesquisa era entender como essas duas questões anteriores explicavam também a atitude brasileira em relação aos regimes de não proliferação de armas nucleares, de salvaguarda, o regime da promoção também da energia atômica a um nível global. E nos últimos 2 capítulos, mas sobretudo no último capítulo do livro, tento tratar em síntese também o posicionamento atual do Brasil nessas várias áreas, né? Então, há também uma reflexão que chega até 2018, que considero o ponto final do livro, dessa síntese que escrevi. Para responder à primeira questão, por que o Brasil buscou e qual era o objetivo do Brasil, claramente, desde o começo da pesquisa, mas, sobretudo, foi possível ver que, desde o começo da era nuclear, o objetivo brasileiro foi dominar o ciclo completo de produção de energia nuclear, né? Vocês aqui podem ver 2 imagens, né? Este ano estamos celebrando 70 anos do CNPq, que começou como Conselho Nacional de Pesquisa, cujo fundador foi o contra-almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, que foi uma figura fundamental para a história da ciência e tecnologia no Brasil, mas, sobretudo, para a história do programa nuclear brasileiro. Ele foi um dos grandes, digamos assim, divulgadores de ciência no Brasil, foi também grande especialista na área de explosivos, na área química, oficial da Marinha, mas, sobretudo, envolvido na área de educação, de pesquisa, podemos dizer assim. Mas ele foi, digamos assim, o fundador do programa nuclear, foi a pessoa que representou o Brasil nas primeiras discussões sobre a criação de um regime de não proliferação de armas nucleares, a partir de 1946, dentro da Comissão Nacional de Energia Atômica, e no mesmo momento foi a pessoa mais engajada dentro do Brasil, podemos dizer já paralelamente à sua atuação internacional, para a criação de uma Comissão Nacional de Energia Atômica aqui no Brasil, né, em 1946 mesmo. O objetivo dele era seguir, e de boa parte do setor científico brasileiro, atraindo também o interesse de políticos e claramente de militares, como ele era, na dupla função de militar e cientista, era aproveitar daqueles recursos minerais que na época, né, que a partir de 40 estavam sendo buscados no Brasil, que eram recursos para atender às demandas, sobretudo americanas, para o projeto Manhattan, né? Então, aquelas areias monazíticas que se encontram sobretudo em Minas Gerais, né, que foram exportadas para os Estados Unidos, ricas em touros, que eram funcionais claramente às atividades do programa nuclear americano. Então, havia essa consciência da possibilidade do Brasil ter um papel de poder utilizar essa tecnologia para o desenvolvimento nacional, né? Como diz um documento do Conselho de Segurança Nacional de 1947, essa tecnologia, essa força podia ser usada para atender às necessidades das gerações futuras no momento em que o Brasil estava refletindo sobre a própria modernização, sobre o crescimento futuro, e a energia nuclear podia constituir uma
componente importante, né? Então, o Conselho Nacional de Pesquisa, criado em 1951, atendeu um pouco a essa necessidade. Uma das áreas de atuação do Conselho Nacional de Pesquisa era, de fato, estimular a criação dos primeiros projetos atômicos, e foi aquilo que aconteceu, de fato, na década de 50, também através do apoio do Vargas, né? Naquele que foi o último governo Vargas. E se vocês veem essas duas imagens, a gente pode ver como a trajetória brasileira foi sempre movida, digamos assim, pelo mesmo objetivo, né? Na imagem, nesse desenho que vocês podem ver, que estava presente na documentação do Álvaro Alberto, vocês podem ver como havia um interesse, claramente, em dominar todas as fases de produção de energia nuclear, desde a busca de minérios, a mineração, então, aquele que era o tratamento dos minérios, até a produção de combustível e a produção de energia através de reatores. Notem bem que esse é um período no qual ainda não existiam reatores nucleares para a produção de energia elétrica. Esse era um período, claramente, onde o sistema internacional e os principais atores que detinham o secreto atômico, na época exclusivamente Estados Unidos e União Soviética, estava desenvolvendo energia nuclear, sobretudo para finalidades militares. Havia muitas pesquisas, né, que em poucos anos iam levar para a criação do primeiro reator nuclear, mas se sabia que a energia nuclear claramente podia atender também às finalidades pacíficas e à produção de energia. É interessante ver como nesse desenho bastante simples se vocês notam no canto direito embaixo, um pequeno bosque, né? Onde atividades não permitidas eram realizadas, ou seja, atividades secretas que podiam, talvez, levar a uma bomba atômica. Esse não é um documento brasileiro, esse desenho, em realidade, está dentro do arquivo do Álvaro Alberto, mas, digamos assim, sintetiza aquelas que são os objetivos dos primeiros projetos atômicos aprovados por Vargas em 51 e, sobretudo, em novembro de 53, né? E isso, se a gente comparar todos os documentos presentes e sobre o programa nuclear, a gente vê que todos os objetivos se sublinha sempre o objetivo de alcançar o domínio autônomo da produção de energia nuclear. E se vocês veem o último documento, que é o documento da Marinha do Brasil, se apresenta, de fato, o mesmo objetivo, ou seja, o objetivo brasileiro continua aquele que é a produção, o domínio do ciclo de combustível nuclear, que a diferença da década de 50 é um objetivo que foi quase completamente alcançado, onde se alcançou, sobretudo, aquele que é o enriquecimento de urânio, a produção de centrífugas através de tecnologias nacionais e, claramente, aquelas que é o objetivo futuro, que é como iremos ver, é também a criação de uma frota, ou pelo menos uma unidade de submarino com propulsão nuclear. Dentro do livro, mostrei aqueles que são as várias políticas que, mesmo sem maneira descontínua, apresentam sempre o mesmo objetivo. Documento da década de 50, né, 51, 56, com Juscelino Kubitschek, década de 60, mesmo com João Goulart, claramente durante o regime militar, a partir de 67, o governo Geisel apresenta de maneira forte esse tipo de objetivo, né? E são sempre, claramente, na década de 80, mesmo com todas as limitações, e até hoje ainda tem esse mesmo objetivo. Então, no livro apresento esses vários momentos, né? Onde há momentos em que essas políticas são claramente estimuladas, outros momentos em que há momentos de recuos também ligados às dificuldades financeiras e políticas dentro do Brasil. Como é que o Brasil alcançou essa autonomia no âmbito nuclear?
Claramente, dentro do contexto político e estratégico, desde o começo da era nuclear, e pensando também naquela que é a história da política externa brasileira, e aquela que era a realidade da situação na década de 40, né? O Brasil buscou, antes de tudo, cooperar com o governo de Washington, detentor dos secretos atômicos, com o qual havia uma possibilidade de barganha em alguns momentos, sobretudo fortes daquela que era a presença de minérios atômicos. Sempre se essa era realmente uma grande capacidade, um elemento de barganha efetivo por parte do Brasil. Mas determinado, sobretudo, pela riqueza ou não riqueza por parte dos Estados Unidos de minerais atômicos. Então, teve momentos em que o Brasil foi capaz de barganhar ou por um posicionamento político determinado ou por pela presença também daqueles que eram minerais atômicos necessários ao desenvolvimento atômico dos Estados Unidos. Então, o Brasil sempre teve o objetivo prioritário de cooperar com os Estados Unidos quando possível, né? Quando, de fato, a legislação estadunidense permitia fazer isso. O que isso quer dizer? Precisamos lembrar que, desde o começo da era nuclear, desde 1946, para melhor dizer, a decisão dos Estados Unidos foi impor o secreto para aqueles que eram os conhecimentos sobre os aspectos mais sensíveis, ou de maneira geral, sobre todos os aspectos de produção da energia nuclear, e havia uma cooperação muito limitada, né? Sobretudo limitada a poucos campos científicos tecnológicos, né? Então, o Brasil teve como objetivo, dentro do contexto internacional, teve o objetivo de cooperar com os Estados Unidos, mas teve sempre que enfrentar aquelas que foram as limitações legislativas estadunidenses. Então, teve momentos de cooperação, sobretudo em 51, o Brasil tentou cooperar com os Estados Unidos, se começou a abrir uma brecha naquela que era uma legislação particularmente limitante dos Estados Unidos, mas em todas essas ocasiões havia momentos, claramente, em que o Brasil decidiu cooperar com outros países por causa dos limites que os Estados Unidos estavam colocando. Ou seja, na década de 50, os Estados Unidos estavam disponíveis para cooperar com o Brasil, mas com muitas limitações que não iam permitir ao Brasil alcançar fases, mesmo de maneira ainda limitada, não permitiam ao Brasil ter conhecimentos avançados na área nuclear. Na década de 60, também o regime de salvaguardas era considerado pelos brasileiros, sobretudo as salvaguardas impostas às atividades nucleares por parte dos Estados Unidos, eram considerados como um possível limite por parte do Brasil, assim como na década de 70, quando o Brasil, que queria dominar a tecnologia de enriquecimento do urânio e dominar claramente todo o ciclo de produção de energia nuclear, foi limitado por uma legislação americana. Então, qual foi a alternativa que o Brasil buscou, e o Brasil ainda busca hoje? Cooperar com outros atores disponíveis em atender às demandas brasileiras. Então, como vocês sabem, como a maioria de vocês sabem, os principais atores com os quais o Brasil cooperou, desde o começo, podemos dizer, foram a Alemanha, na década de 50, a França, na década de 60, e novamente a Alemanha, né? Todos os países, mesmo países ocidentais, mesmo países membros da Aliança Atlântica, aliados formalmente aos Estados Unidos, dentro daquele, que tomavam parte daquele que era parte, digamos assim, completamente ou parcialmente de um regime de não proliferação de armas nucleares a qual o Brasil se opunha, são países que são abertos a uma cooperação com o Brasil, tanto por a abertura de novos mercados, visto que o Brasil era um mercado interessante para esses países,
tanto pelas possibilidades de desenvolvimento e tecnologias que o Brasil permitia, né, sobretudo para a Alemanha, que sofria limitações de desenvolvimento e tecnologias no próprio território. Então, o Brasil é um parceiro importante, e claramente, na década de 70, para explicar em poucas palavras, sobretudo, aquele grande acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Alemanha, de 1975, era um país que, claramente, oferecia possibilidades promissoras de criar uma grande indústria nuclear. Então, os interesses brasileiros das várias políticas citadas anteriormente, um dos objetivos era claramente criar uma indústria nuclear nacional, atendiam aqueles que eram os interesses desses outros países. Na década de 50, por exemplo, os alemães foram felizes de cooperar com o Brasil porque puderam restabelecer um próprio setor nuclear, sobretudo na área das primeiras centrífugas que estavam sendo redesenhadas depois daquele que tinham sido os esforços nucleares do programa nuclear da Alemanha nazista. Então, foi um motivo também para retomar algumas atividades científicas num país que podemos definir devastado depois da Segunda Guerra Mundial e que sofria grandes limitações, a Alemanha Ocidental sofria grandes limitações por parte das autoridades ocidentais. Do outro lado, a França também, que possuía um interesse em cooperar com o Brasil, tanto pela riqueza de recursos que o Brasil podia ter, e também por interesse em tecnologias parecidas, né? Pensamos na década de 60, aquele que podia ser uma cooperação no âmbito de urânio natural, com a cessão de tecnologias francesas para os reatores nucleares, sobretudo no momento de escolhas que o Brasil estava fazendo na última fase do regime democrático, né? Entre o governo Kubitschek e João Goulart, havia a ideia de desenvolver um forte setor nuclear, através, sobretudo, de uma cooperação com a França. Cooperação muito interessante para o Brasil, porque essa cooperação ia ser livre de salvaguardas, sobretudo na cessão de materiais particularmente sensíveis que podiam garantir ao Brasil ter acesso a tecnologias sensíveis e ter acesso a materiais como urânio enriquecido, mas também plutônio, sem salvaguardas internacionais, no momento claramente nascente, em que estava sendo estabelecido, depois da criação da Agência Internacional de Energia Atômica, um regime de salvaguardas. Então, havia pragmatismo dos dois lados. E a França foi um parceiro fundamental também para prospecções geológicas no Brasil. Então, o livro trata também dessas alternativas dentro do mundo ocidental que se criaram para o Brasil, né? Em todos esses momentos, claramente, França, Alemanha e outros grupos de países foram as alternativas, aquela que era uma cooperação limitada dos Estados Unidos. Mas a autonomia, claramente, no momento que também esses países criaram limitações, sobretudo com a imposição de um regime de salvaguardas, ou com a exclusão da cessão de determinadas tecnologias, o Brasil, que se opôs ao regime de não proliferação nuclear, sobretudo ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, no período 68-98, é um país que buscou também aliados ou parceiros fora daquele que eram os países membros do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, de forma pragmática, uma desses parceiros foi encontrado na China, né, sobretudo na década de 80, na fase final do regime militar. China, que mesmo sendo um país que estava se abrindo ao Ocidente, encontrou no Brasil, em vários outros países, sempre externos ao Tratado de Não Proliferação Nuclear,
uns possíveis parceiros para a própria indústria nuclear, né? Então, por exemplo, a China foi bem feliz em 1900, entre 82 e 84, através de um acordo de cooperação entre os dois países, de ceder materiais nucleares para o Brasil, né? Sobretudo enriquecer o urânio necessário para os reatores do ITEM, e há também, digamos assim, ruídos que possa ter cedido também material enriquecido a um teor maior daquele que deveria ser útil para as atividades pacíficas. Então, é particularmente importante pensar numa grande cooperação entre esses dois países externos ao regime de não proliferação, no momento, sobretudo a década de 80, no qual o Brasil estava enfrentando as limitações impostas pelo governo americano depois da criação de um regime bastante estrito de salvaguardas imposto pela legislação americana em 1978 através do Non-Proliferation Act estabelecido, proposto e aprovado durante o governo Carter. Então, aqui também, para eliminar os obstáculos existentes internacionalmente, então uma legislação nuclear americana particularmente restritiva, assim como uma normativa internacional, a criação de cartéis internacionais de limitação da transferência de tecnologias. Lembramos que em 1975 começou a se constituir aquele que é chamado Grupo de Supridores Nucleares, ou seja, o grupo de países com as tecnologias mais avançadas na área nuclear, com indústrias nucleares, que queriam claramente, que tinham como objetivo evitar a proliferação de armas nucleares e a disseminação de tecnologias duais, de uso dual, ou seja, tecnologias sensíveis, úteis tanto para finalidades pacíficas quanto para finalidades militares. Sobretudo a tecnologia de enriquecimento de urânio e a tecnologia de reprocessamento, que pode levar claramente, se utilizadas para finalidades não pacíficas, à construção, à produção do combustível, digamos assim, do material útil para a produção de armas nucleares ou explosivos nucleares também para finalidades pacíficas. Mas isso foram normas constituídas sobretudo depois daquela que foi a explosão indiana de 1974. E no momento em que o Brasil, assim como a Índia, se opunha ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e defendia também a opção de ter no futuro, de poder constituir no futuro um artefato para finalidades pacíficas, para abrir portos, para desviar rios, né? Isso levou o Brasil a estar digamos assim, numa lista de países não desejados por parte de alguns países no âmbito da cooperação nuclear, ou seja, era necessário, havia sempre muitas dúvidas sobre a cooperação com o Brasil, porque era um país que podia desviar os frutos da cooperação para outras atividades. E, de fato, para alcançar a autonomia no âmbito nuclear, para dominar o ciclo de produção da energia, do combustível nuclear, que é útil claramente para muitíssimas finalidades no âmbito sanitário, no âmbito agrícola, no âmbito claramente energético, mas também no âmbito nuclear, o Brasil decidiu claramente buscar sim a cooperação externa, mas também fazer esforços autônomos, se baseando naquelas que eram as capacidades dos cientistas nacionais, criando um programa nuclear civil, militar secreto e claramente não coberto de salvaguardas, chamado de programa paralelo como ficou chamado por muitos jornalistas como um programa paralelo, mas um programa estabelecido em março de 1979, chamado Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear, que foi um programa que
juntou, digamos assim, todos os projetos civis e militares na área nuclear, que tinha vários objetivos, entre eles as várias forças armadas também cooperando com centros nucleares civis não cobertos por salvaguardas, tinham como objetivo alcançar determinados objetivos. A Marinha, claramente, tinha como objetivo criar um submarino de propulsão nuclear, mas também dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio, algo que conseguiu ser feito na década de 80, através desse programa. A aeronáutica tinha como objetivo também enriquecer o urânio, provavelmente foi a pioneira nesse âmbito, através de uma cooperação inicial com a Universidade de Campinas, depois também com o mesmo IPEM, o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas que está localizado no campus da USP, no âmbito de enriquecimento de urânio a laser, né, para a produção de energia de combustível nuclear através da tecnologia de laser, e havia também o objetivo de criar explosivos nucleares para finalidades pacíficas. Esse foi outro objetivo da aeronáutica dentro desse programa autônomo, paralelo àquele programa civil estabelecido com a Alemanha em 1975, e havia projetos nucleares também por parte do Exército, né? Através, sobretudo, da criação de um reator a urânio natural, e também, nesse caso se buscava dominar uma parte específica da tecnologia do ciclo de produção da energia nuclear. Esse programa paralelo, então, é importante dizer, não foi um programa exclusivamente militar. Claramente, foi um programa supervisionado pelo Conselho de Segurança Nacional, que era o órgão principal, também um dos principais órgãos de tomada de decisão durante o regime militar, e era um programa que claramente tinha como objetivo alcançar de forma autônoma aquilo que não era permitido pela cooperação internacional. Ou seja, atender aos objetivos não exclusivamente das Forças Armadas, mas atender também aos objetivos de boa parte dos cientistas brasileiros que queriam ter, claramente, para o Brasil, uma tecnologia útil que atendesse às necessidades brasileiras, vendo, por exemplo, especificando, por exemplo, aquelas que eram as limitações de um grande acordo entre Brasil e Alemanha de 75, que claramente limitava as opções tecnológicas brasileiras, e as limitava por uma razão específica, porque havia tecnologias não comprovadas, tecnologias que não eram as mais eficazes, como, por exemplo, essa tecnologia de enriquecimento de urânio, que era proposta pelos alemães em 75, era a tecnologia do jato centrífugo, né, que deu certo na África do Sul, com uma tecnologia modificada, mas que também a literatura na época reconhecia como uma tecnologia não comprovada e particularmente ineficaz pelo enorme consumo de energia. Então, a aposta do Brasil foi retomar os estudos sobre aquela que era a tecnologia mais eficiente, a tecnologia de produção, de enriquecimento de urânio através de centrífugas, que foram da ultracentrifugação, né, que foram desenvolvidas no Brasil através dos esforços, de fato, dos cientistas nucleares brasileiros. Não sabemos bem, há alguns tipos de especulações sobre a presença de técnicos estrangeiros, mas uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, dominada, e hoje o Brasil, claramente, através desse esforço autônomo da década de 80, chegou a ter as próprias plantas de enriquecimento com tecnologias avançadas e que foram também disponibilizadas para finalidades civis, visto que hoje existe uma planta de enriquecimento também em Resende.
Mas esses esforços para enriquecimento, essa autonomia, foi também funcional a levar o Brasil a se tornar, a compor aquele que é o clube de países dotados de armas nucleares. Essa é uma das questões, claramente, que foram mais, que atraíram mais a minha curiosidade e que, claramente, desperta sempre a atenção de muitos pesquisadores, muitos analistas, muitos críticos do programa nuclear brasileiro. Como todo mundo sabe, hoje o Brasil não tem uma bomba atômica, né? O Brasil é um país que não tem nenhum projeto de armas nucleares. Mas no passado houve já algum tipo de pretensão de ter uma arma nuclear? Há algum sinal que o Brasil teve um projeto de ter uma bomba? Ao longo dessa pesquisa foi interessante notar, garimpando os arquivos, né, e revelando novos documentos, como havia alguns tipos de interesse que não sabemos se foi centralizado nos principais órgãos decisórios, mas, por exemplo, na década de 50, houve testes para a implosão de armas, bombas de implosão, que eram experiências para que o Brasil entendesse, né, esses são documentos do CNPq da década de 50, para que o Brasil entendesse um pouco como funcionavam as reações termonucleares. Essa foi uma experiência de novembro de 1953, que foi realizada para de fato entender se o Brasil, como essas reações funcionavam. Então, esse é um primeiro elemento que poderia nos levar a entender o interesse sobre como a bomba claramente funcionava, né? Sobre como a bomba atômica realmente funcionava. Outro elemento importante desde o começo da era nuclear foram também as notas escritas sobre a bomba atômica por parte, em agosto de 1945, por parte do braço direito do Álvaro Alberto Amota e Silva, ou seja, Orlando Rangel, que apresentou um relatório para Álvaro Alberto, declarando que o Brasil hoje não detém essas tecnologias, temos informações limitadas para saber como a bomba atômica é realizada, mas se espera no futuro que possamos ter esse tipo de informação, né? Então, havia um interesse, houve esses testes que, pela literatura teórica, são considerados também testes que deveriam demonstrar que um país está perseguindo também um projeto nuclear. Mas essa é a única evidência que temos, uma evidência que temos do começo mesmo, das origens dos projetos nucleares, de 1953, um teste efetuado pelo exército brasileiro, né? E vejam bem, não é um teste isolado no panorama global. Muitos países fizeram as mesmas coisas, né? Na Itália, por exemplo, houve testes parecidos, né? Na Suíça parece que teve testes parecidos, e claramente não temos muitas outras informações sobre isso. Mas lembrem do contexto também da época, que o contexto claramente em que o Perón estava anunciando com grande blefe, né, que a Argentina dominava a energia nuclear. Não sabemos se havia uma rivalidade entre Brasil e Argentina nesse âmbito, sobretudo na década de 50, mas havia um certo interesse. E depois, na década de 60, claramente, os documentos nos dizem que o grande interesse do general Costa e Silva para a energia nuclear, né, era a época das grandes discussões sobre a criação de um regime de não proliferação nuclear e, sobretudo, é um momento em que o Brasil está restabelecendo uma própria política nuclear. E o general Costa e Silva defendia, junto também com aquele que era todo o governo da época e também com o acordo dos cientistas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o direito do Brasil ter um artefato nuclear para finalidades pacíficas.
dentro, para citar aquele que foi o documento, ele declara: a gente não vai chamar isso de bomba, vamos chamar isso de artefato que pode explodir. Assim, a nossa defesa desse direito não é percebida como como ameaça para os demais países. Mas esse é o sinal, digamos assim, que o Brasil começa a defender o direito, caso seja necessário, de desenvolver um artefato nuclear para finalidades pacíficas. Lembrando a diferença daquela que era a defesa brasileira na época, que não há diferenças, né, entre um artefato nuclear para finalidades pacíficas e um artefato nuclear para finalidades bélicas. Então, havia claramente toda essa retórica na defesa desse direito, mas o Brasil defende, pelo ponto de vista jurídico, esse direito, indo contra claramente aquelas que são os resultados das negociações para a construção do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas até a década de 90, o Brasil defendeu esse direito, e a defesa desse direito também foi a base, digamos assim, da existência de um programa nuclear, de um projeto da aeronáutica para desenvolver um artefato nuclear. Tivemos ao longo da história, algum tipo de proposta efetiva. Se, de um lado, havia essa defesa também diplomática do direito para explodir um artefato nuclear pacífico, houve uma proposta na década de 80, em 1984, como foi revelado por um dos testemunhas de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional da época. Houve uma proposta do ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Matos, que propôs para o presidente Costa e Silva, para o presidente Figueiredo, de desenvolver e explodir um artefato nuclear que celebrasse também o fim do regime militar. Essa proposta foi imediatamente descartada. Dentro dos arquivos do Itamaraty se demonstra também qual podia ser a consequência negativa para o Brasil disso, né? O Brasil ia ser isolado internacionalmente. Todos os avanços no diálogo com a Argentina iam claramente água abaixo através dessa explosão, né? E o ponto final, claramente, a qualquer tipo de projeto atômico brasileiro para a criação de um artefato nuclear foi em 1990. O presidente Fernando Collor de Mello, em setembro de 1990, de maneira espetacular, digamos assim, voou para a base da Serra do Cachimbo, né, no Pará, e fechou digamos assim, simbolicamente fechou aquele que eram os túneis para testar os artefatos nucleares brasileiros. O Brasil teve, de fato, a gente sabe que existiram esses túneis na base da Serra do Cachimbo para testar artefatos nucleares, mesmo sem ter esses artefatos nucleares. Vários testemunhas, vários entrevistados nos revelam que, no começo da era Collor, foi apresentada também a proposta de explodir um artefato nuclear, mas claramente não houve nenhum tipo de complacência em relação a esse tipo de proposta por parte do governo Collor da época, cuja resposta, de fato, foi fechar os túneis. Então, naquele momento, o Brasil descartou a ideia, e junto com a Argentina, também com a qual foi criado um regime bilateral de não proliferação nuclear, podemos dizer, de controle mútuo das próprias atividades nucleares, se renunciou juntamente de maneira conjunta também a esse direito de explodir artefatos nucleares para finalidades pacíficas. Então, o Brasil abriu mão disso. Dito isso, claramente o Brasil teve uma relação ao longo de toda a história, digamos assim, contrastante, podemos dizer, com aquela que foi a construção dos regimes de não proliferação no âmbito regional e global. O Brasil, como já disse, foi o protagonista foi um dos protagonistas das discussões iniciais sobre a criação do regime internacional de não proliferação nuclear na década de 40. Essas
discussões não tiveram êxito e foram retomadas efetivamente no final da década de 50 e, sobretudo, depois da crise dos mísseis, né? A um nível regional, onde o Brasil foi um dos grandes promotores da criação de um regime regional de não proliferação nuclear, com a criação de uma zona livre de armas nucleares, como foi o caso da promoção feita ao longo, já antes da crise de Cuba, como reação aos testes nucleares franceses na África. Essa proposta foi avançada novamente durante a crise de Cuba e depois foi uma proposta que passou mais ao México a partir de 1963, foi liderada mais pelo México, e é uma proposta que contou até 64 com apoio firme do Brasil, mesmo se havia grandes críticas por parte dos cientistas, das Forças Armadas e alguns políticos a abrir mão da energia nuclear, porque esse regime se via como uma grande limitação para o futuro nuclear, tendo sempre como objetivo final a alcançar a autonomia no âmbito nuclear. E a essa proposta inicial se alternou, digamos assim, então, uma aceitação, sim, de um regime latino-americano de armas nucleares, com ressalvas, ressalvas que levaram o Brasil praticamente a não participar desse regime e a adotar o mesmo tipo de posicionamento, então, crítica em relação ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que foi aberto para assinaturas em 1968. O Brasil foi um dos países que participaram de todas as negociações do tratado de 61 até junho de 68. E o objetivo brasileiro, de fato, era aquele de defender o direito para artefatos nucleares para finalidades pacíficas, e uma forte crítica foi apresentada também à criação da divisão do mundo em duas categorias diferentes, né? A discriminação imposta pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear entre países com armas nucleares, que não tinham deveres imediatos de abrir mão das próprias armas, dos próprios arsenais, ou seja, os 5 países nuclearmente armados, e os países não dotados de armas nucleares. Então, foi criado aquele que foi chamado de apartheid nuclear, nas palavras de um diplomata indiano. O Brasil se opôs a esse tipo de tratado, particularmente limitante e discriminatório, que, de fato, como disse Araújo Castro, que foi também um negociador nas várias fases de negociação do tratado, congelou o poder internacional e cristalizou claramente a detenção do poder por parte das grandes potências, né? Então, o Brasil se opôs até 1998 para mudar o próprio posicionamento, né? Afinal, na década de 90, sim, a redemocratização, mas, sobretudo, com outro status, com status de um país que não é mais um país que não detém, digamos assim, os secretos nucleares, né? Sobretudo que não domina fases cruciais da produção de energia nuclear, como enriquecimento, por exemplo, mas é um país que detém essa capacidade, né? É importante ver como essa estratégia, esse pragmatismo brasileiro em relação ao tratado, em relação à possibilidade de aceitar algumas normas internacionais, não foi algo de próprio da democratização. Foi algo já presente, por exemplo, em 75, quando foi negociado o acordo com a Alemanha, e foi presente também depois, quando se tentou negociar novamente com a Alemanha a aquisição de outras tecnologias, a tecnologia de enriquecimento através da ultracentrifugação, a tecnologia mais efetiva que a Alemanha detinha ainda já na década de 70, através de uma sociedade com outros países. Então, o que é importante ver é o que os documentos nos revelam são discussões internas em que se diz o Brasil poderia até acessar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares no momento se o Brasil for reconhecido como membro de uma terceira categoria de países, ou seja, países que
são países que não têm armas nucleares, mas que têm as tecnologias sensíveis, né? Então, é interessante pensar, refletir sobre uma discussão interna no Palácio da Alvorada, né, na residência do presidente da República, em 1978, quando, antes de uma visita para a Alemanha, a cúpula do regime e do programa nuclear discute sobre propor para a Alemanha a aquisição de uma tecnologia mais eficaz, né, que possa substituir a tecnologia do jet nozzle. E nessa discussão aparece algo de muito importante para o futuro do posicionamento do Brasil dentro do regime de não proliferação de armas nucleares. Ou seja, se diz, se a gente receber essa tecnologia, a gente até pode acessar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Podemos aceitar as normas, né? Aceitar o grupo de supridores nucleares, porque já temos todo o domínio das tecnologias necessárias para a produção de combustível nuclear, né? Então, é interessante ver essa atitude pragmática, que de fato leva o Brasil a aceitar as normas internacionais numa outra condição, na década de 90, claramente com o fim da Guerra Fria, com um novo relacionamento com a Argentina, com a criação de, claramente, com a criação da ABAC, né, Agência Brasileira-Argentina de Controle e Contabilidade de Materiais Nucleares, que leva também Brasil e Argentina a aceitar aquelas que se chamam Full Scope Safeguards, ou seja, a adoção para todo o programa nuclear brasileiro de salvaguardas abrangentes que permitam, claramente, os inspetores internacionais, nesse caso, através de um compromisso junto com a ABAC de ter também inspetores argentinos dentro dessas visitas, mas que permita de abrir o programa nuclear brasileiro às inspeções externas, né? E, finalmente, o último passo dessa adesão aos regimes, nessa nova condição, foi a adesão brasileira ao Tratado de Tlatelolco, né? A plena adesão brasileira ao Tratado de Tlatelolco, em 1994, e a adesão ao TNP, depois de ter já aderido ao Nuclear Suppliers Group, ao regime de controle de tecnologias de mísseis, e ao tratado para banir completamente testes nucleares. O Brasil, claramente, hoje não adere, mantém uma atitude crítica, isso foi claro também no momento da ratificação do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Brasil se opõe ainda àquele que é o caráter discriminatório e àqueles que são os compromissos não honrados por parte das potências nuclearmente armadas. Então, por essa razão, o Brasil, e também para a defesa dos próprios secretos industriais, se opõe a aderir a um regime de salvaguardas internacionais e de controle internacional mais restritivo, como o protocolo adicional ao acordo de salvaguardas, que é um protocolo que se adotou, sobretudo, para ter controles ainda mais profundos das atividades nucleares dos países, para evitar que possa ter uma divergência em relação àqueles que são os objetivos anunciados. E houve, 11 anos atrás, uma tentativa também de encontrar uma solução lá onde as grandes potências tinham falhado, sobretudo encontrar uma solução em relação ao programa nuclear iraniano através da declaração de Teherã de 2010. E o que é importante, o que é interessante é que o Brasil hoje apoia fortemente ainda o desarmamento e foi um dos grandes promotores do Tratado de Proibição das armas nucleares, né? Que foi assinado em 2017, mas que ainda não é ratificado. Mas é importante ver como, apesar da oposição à não proliferação, o Brasil, pelo menos formalmente, sempre apoiou fortemente o desarmamento nuclear, também como condição de maiores comprometimentos internacionais, né? Suspendo aqui a minha apresentação. Para maiores detalhes, claramente, convido todos a ler o meu livro, que será disponível a partir de dezembro,
E agradeço mais novamente a todos pela paciência em me ouvir, e também quero agradecer novamente ao professor Lessa por esse generoso convite. Muito obrigado. Olá, Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nós todos que agradecemos a sua exposição extraordinária, né? Eu fiquei fascinado com seus trabalhos todos sobre a participação do Brasil na ordem nuclear global, né? E você vem trabalhando com isso há tantos anos. E o seu livro, sem cabotinismo, né? Eu tenho a impressão que vai ser o trabalho definitivo, né? É o trabalho definitivo sobre esse tema. A impressão que nós história sempre há coisas para aparecer, sempre coisas que estavam no escaninho secreto que a gente não suspeita, mas eu tenho a impressão que essa história definitiva, né, é você que nos contou, né, você que escreveu. Realmente eu tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, especialmente é, é, pela artesania, né? Isso que eu acho fascinante no trabalho de história bem desenvolvido, que é a riqueza das fontes, o respeito às fontes, né? Eu acho que isso é extremamente importante. O historiador que busca as suas fontes, mas que respeita as suas fontes, né? Que não as distorce, que dialoga intensamente, que as promove, né? Nós não temos ainda perguntas, pode ser que o pessoal esteja postando aqui. Eu tenho uma pergunta enquanto não chegamos aqui à interação dos nossos colegas, né? É a seguinte, bom, historiadores não gostam de falar do futuro, né, Carlos? Você não é uma exceção, né? O nosso trabalho é o passado, né? E no passado nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos seguros, né? Mas eu não poderia deixar de provocá-lo com isso. Qual a sua visão do futuro? Qual será o futuro do Brasil na ordem nuclear global? Você tem alguma coisa para especular? Pode especular um pouco sobre isso? Pode nos brindar um pouco sobre isso? Muito obrigado pela sua pergunta, Antônio. Claramente, como historiadora, é difícil, né? Mas o que toda análise feita até o momento pode nos dizer algo sobre aquela que poderia ser a atitude futura do Brasil, né? O regime internacional de não proliferação de armas nucleares claramente não está no melhor dos seus momentos, né? Por causa do colapso recente de alguns pilares, e porque não há no horizonte, de fato, uma possibilidade de implementação daquele que é um dos objetivos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é o desarmamento, né? De fato, o posicionamento do Brasil foi bastante claro em se opor ao desarmamento e também em promover esse tratado de proibição de armas nucleares. Mas isso nos diz a contrariedade das grandes potências, né? E também aquela que foi a política ativa das potências nuclearmente armadas, em evitar que os aliados mesmo possam aderir ao tratado, nos diz muito sobre aquela que provavelmente é a impossibilidade de não ver armas nucleares mais no futuro próximo, né? É importante ver como muitos cientistas, a Federação dos Cientistas Americanos, sobretudo o Bulletin of Atomic Scientists, né? Eles medem aquela que é a proximidade à meia-noite atômica, né? Por várias razões, hoje estamos muito próximos da meia-noite atômica, ligados, sobretudo, àqueles que são os problemas também climáticos, mas também por essa não ação forte para o desarmamento nuclear, né? Apesar do fato que as bombas são menos que em passado, os artefatos são menores, os arsenais são menores, mas com armas muito mais eficazes sem um comprometimento, sobretudo, por parte do principal ator dos Estados Unidos e, claramente, de consequência, os demais. E é muito preocupante, por exemplo, que a Grã-Bretanha
esteja retomando, e as notícias também das últimas semanas sobre o acordo relativo ao submarino australiano são algo que nos preocupa. Qual pode ser o papel do Brasil nesse contexto? O papel do Brasil pode claramente ser aquele de continuar a defender a possibilidade de ter um mundo livre de armas nucleares, assim como fez hoje, mesmo se hoje não temos esforços, pelo menos por parte deste governo, né? Os esforços não são tão claros. Em relação àqueles que são as instituições existentes, sobretudo o protocolo adicional, talvez possamos ver no futuro, sobretudo isso é um tema particularmente sensível, visto que provavelmente na próxima década o Brasil terá já um submarino nuclear, né? O que precisa dizer é que, na minha opinião, esse projeto não é um elefante branco, né? Esse projeto é um projeto que deveria chegar à própria conclusão, apesar daqueles que são as limitações orçamentárias, mas é um projeto que levará ao fim. O programa é totalmente salvaguardado, né? O Brasil tem todos os limites constitucionais à produção de bombas atômicas. Eu acredito que o Brasil possa chegar a um compromisso em relação, ou melhor, a um ponto de encontro com a Agência Internacional de Energia Atômica, com um grupo de supridores de materiais nucleares, para adotar um arranjo relativo ao regime de salvaguardas, né? Porque hoje existe um acordo temporário entre o Brasil Brasil e Argentina e Agência Internacional e grupo de supridores nucleares que permite ao Brasil de fato ser membro ativo e receber tecnologias por parte do grupo de supridores nucleares. É uma medida temporária. Sabemos que dentro dos negociadores, que são negociadores não exclusivamente do mundo diplomático, mas também científico, há aberturas e também dentro da mesma diplomacia, há aberturas para aceitar outras normas, que terão um custo elevado, claramente, mas, digamos assim, blindam o Brasil, se é necessário sublinhá-lo, em relação àquele que é o próprio posicionamento no âmbito nuclear. A grande questão é, o Brasil vai quebrar os próprios compromissos internacionais? Essa é a questão para entender o futuro. E aquilo que a gente sabe hoje é que o país é um país que detém tecnologias. A decisão não foi tomada pelos grandes custos, claramente econômicos, que pode ter, mas, sobretudo, pela ausência de ameaças externas fortes. Mas o que é importante dizer, essa é uma questão importante também que eu coloquei ao Fernando Henrique, né, quando entrevistei ele. Eu perguntei, mas a adesão ao Tratado de Não Proliferação Nuclear é um limite tão forte para o futuro? E a resposta dele foi clara, né? A gente, na década de 90, ao contrário do que muitos acham, não desmantelou o programa. A gente manteve o programa, né? Então isso desmente um pouco a narrativa que o programa foi reativado exclusivamente durante a época do Lula, né? É um programa que foi mantido, é um programa que passou a ter umas consequências positivas para o programa civil, visto que o acordo para suprir a indústria nuclear brasileira, né, a empresa brasileira que produz combustível, foi feita durante o período do Fernando Henrique, mas ele foi claro em dizer, se o Brasil um dia tomar a decisão que quer ter uma bomba atômica, pode tê-la. Então, as previsões são difíceis. Eu, particularmente, acredito que o Brasil não vai quebrar os próprios compromissos internacionais, mas sabendo que o Brasil está nessa posição intermediária, né? Se necessário, claramente, pode ter. Não sei com quanta fortuna, visto que num cenário de guerra atômica estaríamos provavelmente não teria nenhum tipo de capacidade, né? Espero ter respondido a sua resposta, Antônio. Com certeza. Esse tema é fascinante, Carlos. Assim, nós, os historiadores, nos aterrorizamos com o futuro, né? Mas nós vimos tantas coisas acontecendo recentemente, né? Quem diria, por exemplo, que nós fôssemos ter
um governo dessa qualidade aqui instalado, enfim, e tanto desvario, tanto delírio, né, em tantas agendas. Eu tenho a impressão que você tem razão, essa é uma agenda remota e distante, né? Os custos são altos demais, especialmente para um país que tem tanta desigualdade, que tem tantos problemas de desenvolvimento, né? Eu acho que ainda impera uma dimensão ainda impera uma certa racionalidade nos grupos dirigentes que acho que põe freios aí e que mantém o Brasil nesse estado de latência, né, como outros países que teriam condições de desenvolvimento e que não fazem por questões políticas, por questões estratégicas e que assim seja. Nós temos aqui já duas perguntas, Carlos. A primeira do Emílio Coleman, e eu vou primeiro dirigi-la para você, depois nós fazemos a outra. E a pergunta dele é a seguinte, que na sua exposição você chegou a afirmar que o programa paralelo atendia aos anseios da comunidade científica. E como isso se relaciona às críticas que parte da comunidade, ele se refere aqui especificamente à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, à Sociedade Brasileira de Física, fez ao acordo Brasil-Alemanha? Essa é a pergunta do Emílio. Agradeço muito, Emílio, pela pergunta, que é particularmente pertinente, né? Desde o começo, podemos dizer já antes do acordo Brasil-Alemanha, houve fortes críticas pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, pela Sociedade Brasileira de Física, mas também outras instituições, né? Ainda durante o regime militar, aquela que foi a opção tecnológica feita por parte do Brasil, né? A crítica forte dentro da sessão de 1972 da SBPC ou da SBF, não estou lembrando bem neste momento, foi avançada pelo Marcelo Damy, que foi um dos pioneiros do programa nuclear brasileiro, né? Que foi presidente da CNEM no começo da década de 60, fundador do Instituto de Energia Atômica, e que na época estava já na Unicamp, dirigindo o Instituto de Energia, o Instituto de Física, né? Respondendo à pergunta do Emílio, a crítica, sobretudo em relação a esse acordo, o acordo com os Estados Unidos, que garantia ao Brasil reatores a água leve, né? Então, que precisavam de urânio enriquecido, de depender de outros países para ter esse combustível. A crítica foi que o programa foi estabelecido por parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, por parte do governo, o ministro de Minas e Energia e os outros atores, sem ouvir a comunidade acadêmica, né? Havia claramente perplexidades em relação aos aspectos da proliferação, né? Mas essas críticas foram posteriores, há vários momentos de críticas, né? A primeira crítica foi o não envolvimento da comunidade acadêmica, lembrando que até 71 o Brasil tinha como próprio objetivo, por parte de um programa nuclear muito pequeno, né? Eram projetos realmente que envolviam algumas centenas de pessoas, nem chegavam a 1.000, se não me engano, na época, se tinha como objetivo ter um reator atôrio, né? Estavam se fazendo essas pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais, né? No Instituto de Pesquisas Radioativas. E esse era o programa definido, o programa nacional, porque havia um projeto onde o combustível ia ser um combustível nacional, sem depender de outros, né? Então, a principal crítica ao acordo com os Estados Unidos antes e com a Alemanha depois foi, primeiro, uma escolha de um acordo de dependência em relação a outros, né? Então, o Brasil quer um programa nuclear, mas depende da provisão de combustível de outro país, abrindo mão, então, da autonomia. O segundo, esse foi sobretudo em relação ao acordo Brasil-Alemanha, foi as duas sociedades, as duas associações científicas fundamentais, que foram uma voz claramente importante durante o regime. Houve críticas no Congresso, apesar daquela que é a identificação de um Congresso totalmente apoiador do acordo Brasil-Alemanha, e essas críticas se baseavam na voz dos cientistas, ou seja, os institutos acadêmicos brasileiros excluídos e a voz dos cientistas brasileiros excluída, com a escolha de uma opção tecnológica não adequada. É importante ver que, no momento do acordo Brasil-Alemanha, o Geisel apoiou, né, o acordo, assim como o Silveira e os demais.
somente que, pelo que nos diz, tanto José Israel Vargas, que foi depois ministro da Ciência e Tecnologia, um dos principais cientistas nucleares brasileiros, assim como José Goldenberg, que depois foi reitor da USP, mas também presidente da Sociedade Brasileira de Física e também da SBPC. Ele foi para a Alemanha e apresentou um relatório ao presidente Geisel, dizendo, olha, lá esses laboratórios que produzem, que utilizam essa tecnologia, são laboratórios totalmente empoeirados. Essa tecnologia não leva para lugar nenhum. Essa, em realidade, era a mesma opinião que tinha a grande empresa que foi criada na época, que era a Nuclebras, né? Então, esse fator, há esse tipo de consciência, né, Emílio? Há uma consciência que depois passa ao governo. No momento em que se estabelece o nuclear, é importante ver os documentos fundadores do programa paralelo, né, que é paralelo de fato ao civil, que continua até 1989 e hoje continua, né? Há uma consciência de envolver a academia. De fato, muitos centros participam, né? E de fato os primeiros esforços do paralelo são feitos não a partir de 79, mas a partir de 74, 73, 74, né? Governo Geisel, aos primeiros financiamentos às pesquisas efetuadas na Unicamp, né? Através daquele que foi as pesquisas do Sérgio Porto, que era um cientista que trabalhava nos Estados Unidos no enriquecimento a laser. Se começou a fazer isso, se começou a aeronáutica e a Unicamp juntaram as forças e se começou a fazer isso. Então, se começou a atender aqueles que era a comunidade científica, o pedido de inclusão. E essa inclusão foi feita também durante a década, depois, né, com a inclusão do IPEM, dentro desse programa, desenvolvendo, então, aqueles que eram os objetivos do IPEM, do antigo Instituto de Energia Atômica de São Paulo. Então, nesse sentido, se atendeu mais. Na década de 80, as críticas foram outras, né? Se a gente tiver, por exemplo, todas as declarações públicas do Rogério Cerqueira Leite, do mesmo Goldenberg, a grande crítica não é feita a todos os objetivos do paralelo, primeira metade da década de 80, né? A grande crítica é feita àquele que podem ser os rumos que o paralelo pode dar, sobretudo através de um programa da aeronáutica, né? E sobretudo com toda a polêmica que se cria a partir de 85, 86, sobretudo 86, sobre a presença dos poços na Serra do Cachimbo. Lá há uma crítica forte a esse aspecto do paralelo, né? Somente que esse será o aspecto que na opinião pública será mais importante, né? O que claramente a gente às vezes esquece que o programa nuclear autônomo foi, e sobretudo o domínio da tecnologia de enriquecimento, foi fruto de figuras fundamentais na área civil, né? O IPEM foi fundamental junto com a Marinha, que claramente foi fundamental em apresentar os recursos, né? Mas o desenvolvimento das tecnologias atendeu aquele que era o objetivo histórico da comunidade científica, né? Desenvolver uma tecnologia nacional. O problema é o uso que podia ser feito, né? O outro objetivo do paralelo. Então, acho que precisa de uma distinção, né? Claramente havia grandes perplexidades, grande conferência desculpem, do programa de cientistas para a paz, né? Em Campinas, 85, será tudo baseado em relação à ameaça do Brasil e da Argentina na ordem nuclear global. Mas essas críticas, sobretudo, a esses aspectos do programa secretos, né? A falta de transparência também. Mas o objetivo, nesse caso, é um objetivo que alcança algumas das necessidades, né? Então, espero ter esclarecido um pouco, Emílio, aquela que era a dúvida, né? Com certeza. Nós temos a pergunta do Luiz Costa, um pouco desse desafio do historiador. Se o Brasil mudasse de postura e resolvesse que o desenvolvimento do armamento nuclear é um objetivo prioritário. Só um parênteses aqui, nós tivemos um candidato à presidência da República no passado, né, que era o Enéas Carneiro, que o grande tema da plataforma eleitoral dele é que o Brasil deveria ter bombas atômicas, não, bombas atômicas, né? Tivemos o ministro da Ciência e Tecnologia recente que também tinha
essa ideia. Mas, enfim, fecha parênteses. Então, a pergunta que o Luiz faz a você, Carlos, é como você avalia que isso impactaria no cenário internacional e, principalmente, quais seriam as consequências regionais na América do Sul? Um cenário absolutamente prospectivo. Então, lhe dou uma resposta do passado, né, Luiz, que é aquela que a resposta que o Itamaraty deu quando se apresentou a perspectiva de ter armas nucleares no Brasil, né, que foi lá em 85. Esse tipo de cenário impactaria de maneira fortemente negativa o Brasil, no sentido de afastar a Argentina, claramente, mesmo apesar do fato que o livro, eu demonstro um pouco no livro que a rivalidade entre os dois países, em realidade, foi uma rivalidade que não existiu, houve muita mais cooperação, sobretudo em enfrentar as regras internacionais e criar uma posição comum no âmbito diplomático, a posição comum que se criou na década de 50, década de 60, e até hoje podemos dizer que há esse posicionamento comum. Mas, de fato, haveria provavelmente consequências regionais de levar o Brasil a ter todas, digamos assim, a ter novamente todas, a ser considerado uma ameaça para a estabilidade regional e internacional, sobretudo porque no momento atual não existem ameaças externas. Não haveria o mesmo tratamento que a Índia teve, que estava num contexto estratégico totalmente diferente, né? Então, é importante sublinhar como as consequências, dependendo do cenário, né, no cenário atual, seriam totalmente negativas para o Brasil, né? É por isso que o Brasil tem muita cautela nesse momento em apresentar o próprio programa e, sobretudo, respeita, é comprometido àqueles que é o regime de salvaguardas. Acho que tem uma outra... Tem a do João Pedro. O do João Pedro... Ele pergunta o seguinte: nas fontes que você consultou, se nas fontes que você consultou, se há algum indício de negociação entre o Brasil e o Reino Unido para aquisição de tecnologia nuclear para geração de energia. Então, João Pedro, houve sempre negociações importantes, né? Houve negociações na década de 50 e houve também todo o interesse na década de 70, né? Quando o Brasil estava buscando parceiros. O Brasil tinha uma lista de 15 possíveis parceiros, né? Além da Alemanha, e em realidade temos que pensar que além da Alemanha o Brasil tinha muitas parcerias. Houve movimentações na década de 70, claramente. Houve preocupações também britânicas em relação ao desenvolvimento nuclear brasileiro na década de 50. Houve sempre muitas negociações e houve sobretudo, uma negociação importante no final da década de 70 sobre o suprimento daquela que é a tecnologia de transformação de produção do hexafluoreto de urânio, que é uma componente fundamental do ciclo de combustível. Esse tipo de cooperação, claramente, não foi para frente. Efetivamente, a criação dessa cooperação, essa cooperação fracassou, né? Essa cooperação sobre o hexafluoreto de urânio fracassou e foi um grande motivo atrás do começo do programa nuclear paralelo, né? Cujo principal objetivo, o primeiro objetivo era o projeto Conversão, era de fato a conversão do urânio, do dióxido de urânio em hexafluoreto de urânio, né? Porque era uma tecnologia não providenciada pela Alemanha. Então, essa foi a principal motivação do paralelo. E também a negativa britânica, apesar de um acordo com a Nuclebras na época, e teve também um acordo com os franceses. Mas é importante ver que, de fato, todas as principais tentativas fracassaram, mas, João Pedro, é importante também levar em conta que, em realidade, Brasil e Grã-Bretanha têm uma parceria, tem um contrato, né? Teve o Brasil sendo uma cliente da Urenco, tem a Inglaterra também, a Grã-Bretanha é uma parceira da Urenco, e foi fundamental isso, porque no momento que a Holanda, na década de 70, não queria mais produzir o combustível nuclear para o Brasil, a Urenco decidiu que o combustível nuclear para o Brasil ia ser produzido
pelo menos naquela época, teve esse tipo de orientação, ia ser produzido na Inglaterra para evitar qualquer tipo de problema com os holandeses, né, que tinham uma política de não proliferação muito rígida. Obrigado, Carlos. A nossa colega, amiga, professora Yara Costa Leite, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, nos acompanha aqui. E, inclusive, foi a colega que abriu essa temporada, com uma palestra extraordinária também sobre cooperação para o desenvolvimento. Ela nos pergunta o seguinte: ela comenta que ela fez pesquisa em diversos arquivos nos Estados Unidos e que esses arquivos são públicos e acessíveis online. Alguns arquivos são públicos e acessíveis online. E o que ela lhe pergunta, Carlos, é o seguinte: primeiro, qual seria a situação dos arquivos no Brasil, especificamente desses, mas me deixa já fazer um parênteses sobre isso. E a segunda parte da pergunta é se há alguma coisa disponível online e se você pensaria, finalmente, se você pensaria em publicar os arquivos que usou no livro. Antes de passar a palavra, Carlos, me deixe comentar aqui sobre dois eventos que nós realizamos em parceria com a área temática de História das Relações Internacionais e Política Externa, que sobre pesquisa em fontes históricas no Ministério das Relações Exteriores, duas palestras recentes, uma que foi preferida pelo nosso colega Rogério de Souza Farias e a outra pelo Frederico Ferreira, e ambas as palestras, que são, na verdade, um mapa do caminho sobre como fazer pesquisa com fontes primárias em fontes diplomáticas, notadamente, né, no Ministério das Relações Exteriores, tanto nas facilities de Brasília quanto na facility do Rio de Janeiro. Carlos, você quer responder a nossa colega, por gentileza? Claro. Bom dia, Yara. Parabéns pelo grupo de pesquisa que vocês lá em Santa Catarina estão montando, antes de tudo. Acho fascinante, né? Via vários eventos que vocês organizaram, então, parabéns, porque esse campo da cooperação científico-tecnológica é muito fascinante. E, em relação à sua pergunta, claramente, há várias fontes disponíveis nos Estados Unidos, né, tanto no National Archive and Record Administration, lá em College Park, que estão disponíveis online, claramente mais a circular a documentação telegráfica entre 73 e 79, e depois a maioria dos arquivos, digamos, há alguma coisa online, mas a maioria ainda é necessário buscá-lo de forma física, sobretudo a documentação do gabinete específico que se ocupa de cooperação científica e nuclear lá em College Park, do Departamento de Estado e dos outros órgãos, né? E depois há toda aquela constelação, digamos assim, nos Estados Unidos, de bibliotecas presidenciais, e há também os arquivos que infelizmente ainda não visitei, que está em Los Alamos, né? Que seria mais enriquecedor ainda. Em relação a como está a situação dos arquivos no Brasil, eu acho que a situação está muito boa, né? No sentido, se comparado com o começo das minhas pesquisas, né? As fontes principais que eu usei no Brasil são claramente o Ministério das Relações Exteriores, sobretudo Brasília, mas há também documentações importantes no Rio, sobretudo para a fase da década de 40, né? Que estão disponíveis. A pesquisa não é tão fácil, mas a lei de acesso à informação, digamos assim, nos deu a possibilidade de ter acesso a documentos que, se não, teria sido quase totalmente indisponíveis, né? Então, no Ministério das Relações Exteriores, que é o melhor organizado no Brasil, e que eu acho mais rico também no Brasil, há muitas fontes disponíveis. E depois há os arquivos particulares, né? Sobretudo os arquivos da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, os arquivos do Geisel, os arquivos do Geisel são particularmente ricos. A Mina de Ouro é o arquivo do Paulo Nogueira Batista, que foi presidente da Nuclebras, mas ele era uma pessoa particularmente rigorosa, né? Ele, em todas as negociações, queria saber os precedentes. Então, a gente consegue ter nos arquivos dele muitos documentos americanos, muitos documentos franceses que não podem ser encontrados na França, porque
por exemplo, os documentos da CA, né, da Comissão à Energia Atômica, estão totalmente fechados lá, né? Então, temos essa possibilidade excelente lá. Então, documentos do CPDOC são fundamentais também. Eu tive a sorte também de trabalhar um tempo no CPDOC, essas pesquisas também foram possíveis também a projetos de pesquisa internacionais, é um projeto interno no CPDOC, e lá há, de fato, o arquivo Paulo Nogueira Batista, o arquivo Silveira, não somente aquele quando ele foi ministro das Relações Exteriores, mas claramente antes, porque ele foi um protagonista, digamos assim, da negociação brasileira para o TNP, sobre o TNP. Esses três arquivos eu acho que são fundamentais, e claramente o arquivo do Álvaro Alberto lá na USP, né? É um arquivo riquíssimo para toda a história da ciência e tecnologia brasileira, infelizmente pouco utilizado, mas está tendo um esforço lá por parte da USP em digitalizá-lo, né? Eu tive um problema, né? Um problema grande, que foi a falta de acesso aos arquivos da Marinha, né? Da Marinha, mas sobretudo da Aeronáutica, né? Eu tentei o acesso, esse não foi possível. Outros arquivos fundamentais, eu acho que são os arquivos do Arquivo Nacional, a documentação presente no Arquivo Nacional, sobretudo na sede de Brasília, onde guardam toda a documentação do Conselho de Segurança Nacional. As atas, estudos, políticas, boletins, são fundamentais para entender muitos aspectos da política nuclear. Precisa garimpar, mas é possível garimpar, a diferença de muitos anos atrás. Eu tenho intenção de criar um dia, né, no futuro, sobre como fazer pesquisa na área nuclear no Brasil, né, e entender um pouco como fazer pesquisa em todos os âmbitos, né. Então, isso será fundamental, será um esforço grande e, claramente, queria também, fiz um pouco isso nos arquivos do Wilson Center, né? Criei alguns documentos-chave estão disponíveis, né? Sobretudo lá no arquivo do Wilson Center, tem os arquivos que eu considero muito importantes. Mas tem muitos outros que queria disponibilizar de maneira mais eficaz, e esse é um dos objetivos dos próximos anos, e antecipando também a resposta à pergunta do Luiz Costa, eu tenho intenção, sim, de traduzir o livro para o português, nos próximos anos, é aquilo que estou tentando trabalhar nisso no próximo período, né? Então, espero que haja um bom feedback também em relação ao livro, mas claramente o livro precisa estar em português também. Obrigado, Carlos. Só complementando, né, a sua informação, nós temos a documentação que foi produzida, foi liberada no contexto do FOIA, eu acho que uma parte do que você se refere está disponível na internet, do Freedom of Information Act, e não somente cobre alguns poucos temas da agenda nuclear, mas vários outros temas das relações, da política externa dos Estados Unidos em geral, e notadamente das relações dos Estados Unidos com a América Latina, inclusive com o Brasil, né? Eu acho que já há uma riqueza extraordinária nessa documentação que está disponível e que muita coisa passa desapercebida, e é recomendável que todos os estudiosos de política externa adquiram o hábito de vasculhar, né, essa base de dados no FOIA vez por outra, né, porque os documentos continuam sendo liberados com frequência, e eles cobrem uma agenda riquíssima, vastíssima da política externa dos Estados Unidos. Carlos se referiu às atas do Conselho de Segurança Nacional, esse também, você tem razão, é um material riquíssimo, muito pouco explorado. Na verdade, acho que não há muito mapa do caminho, como fazer pesquisa, e acho que é uma coisa que na nossa área temática nós poderíamos eventualmente organizar, seriam uns guias aí de pesquisa, e há guias que são feitos por historiadores estrangeiros, mas nós podemos pensar nisso como um esforço da nossa área temática na Associação Brasileira de Relações Internacionais. As atas do Conselho de Segurança Nacional são material riquíssimo, vastíssimo,
e iluminam realmente dimensões críticas da formulação da política externa em vários momentos, em vários períodos críticos do regime militar, né? Nós, pelo momento, não temos outras perguntas, mas eu acho também que nós já chegamos bastante longe explorando a generosidade do nosso amigo Carlo Patti. E eu só gostaria de agradecer muitíssimo a sua generosidade, Carlos, a sua disposição, a sua disponibilidade de vir conosco falar sobre o seu livro, o livro Brazil in the Global Nuclear Order, que já está em pré-venda, se não me engano, né, já está em pré-venda, que será oficialmente lançado, como você diz, nos informa em dezembro, né? E, evidentemente, em meu nome próprio, e acho de todos os colegas que estiveram aqui hoje, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela publicação desse livro extraordinário, dessa obra-prima sobre um tema crítico da nossa inserção internacional na longa duração, como também, evidentemente, agradecer a sua generosidade de compartilhar conosco e com a nossa comunidade sobre essa agenda, né? Então, eu agradeço muitíssimo, realmente, mais uma vez, e deixo para você, Carlos, um grande abraço, né? E a todos os colegas que estiveram conosco aqui hoje. Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado, Antônio. Eu queria somente complementar uma coisa para responder melhor à professora Yara, né? Outro arquivo que eu acho fundamental é o arquivo do Ramiro Saada Guerreiro, que acredito, um arquivo fundamental para todos nós historiadores da política externa e não sei quanto utilizado, mas essas são as últimas palavras. Eu quero realmente agradecer essa oportunidade. Quero agradecer a generosidade, a disponibilidade de todos em estar presentes aqui e renovo os agradecimentos à generosidade e amizade do professor Leissa, que sempre fui extremamente disponível e gentil. E agradeço realmente muito por essa oportunidade. Muito obrigado, Carlos. Gente, um abraço a todos, um bom início de semana, né? Bom trabalho, aproveitem bastante. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.